Eu tinha um título que eu queria dar, mas ele parece estranho, né? Mas eu acho que ele descreve bem a jornada de um cego. Ok? Amém. Ele parece estranho, mas é um pouco dos termos que o nosso Deus usa. Então, o texto básico que eu vou usar está em Isaías 9. Depois nós vamos voltar a ele, mas eu queria começar com esse texto. Natal recém está esfriando, o peru, amém, recém sendo digerido. Então é um texto do Natal que diz assim, Isaías 9, versículo 1, mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Anota essa palavra, é escuro. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. E esse texto é usado por Jesus quando ele inicia o ministério, ele faz referência a esse texto. E aí ele diz assim, o povo que andava em trevas. Como é que você anda em trevas, meus irmãos? Na lógica de Deus, ele está dizendo, o povo está andando, mas está em trevas. O que isso implica? Você está vivendo, andando, mas você não sabe o que está fazendo. Não está indo a lugar nenhum. Não faz nada sentido. Tudo que você está fazendo não vale nada. Você está em trevas. Você não está escolhendo corretamente, discernindo corretamente, prevendo, planejando, enxergando corretamente para tomar decisões sábias. Mas você está andando. E aí diz assim, e os que viviam, vive na região da sombra da morte, sombrio, morte. E aí ele diz assim, resplandeceu-lhes a luz. Só existe uma maneira de a nossa vida fazer sentido e você tomar decisões sábias, quando a luz do Evangelho brilha no teu caminho. É a única maneira. A única. Daí ele diz assim, ele segue dizendo, e aí lá no versículo 6, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros. A glória a Deus. O governo está sobre seus ombros. Então, se você aceita Jesus, você se coloca debaixo do governo dele, amém, você está em paz. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi. E sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, o que acontece? No momento que você acolhe o Rei Jesus, o governo está sobre os ombros dele. Se você quiser experimentar o maravilhoso conselheiro, a força do Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, shalom, governo, justiça, honra, você se coloca debaixo do governo dele, é o único jeito, amém? Então é o que nós oramos, que o teu reino venha e o teu governo se estabeleça, amém? Então você está orando para o governo de Deus, nós estamos orando para o reino de Deus e pelo governo dele. O que isso significa? Você se move sob o governo de Cristo, que é luz, que é caminho, que é a nossa realidade espiritual, como nós vivemos. Então, a primeira coisa que eu gostaria que nós estabelecêssemos, e eu creio, meus irmãos, eu já mencionei isso, mas eu creio que essa decisão, esse ajuste na nossa mente, como Paulo diz, renova a nossa lógica de pensar. Isso é fundamental para você andar no Espírito, ouvir a voz de Deus e se mover na terra. Sem mim, nada podeis fazer.
Sem Deus, eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não posso nada e eu não sei nada. É isso. Nós falamos assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e tudo que eu sei é o que Deus me revelou. Então, o que acontece? Sem Deus, eu não sei nada. Eu não posso nada. Eu não tenho nada. Mas eu tenho um monte de coisa, eu não tenho nada. Isso não conta para a tua jornada com Deus. Essa é a grande revelação. Quando nós, chegarmos nesse ponto, onde nós vamos dizer tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu acho que eu posso, toda a minha força pessoal, todo o meu conhecimento, isso não é nada. Eu não posso me firmar nisso. Amém? Não posso me firmar nisso. Eu só posso me firmar na nuvem movendo. Se Deus fala, é isso que vale. Nós criamos uma estrutura de vida onde nós confiamos na nossa habilidade de fazer, de construir, de saber. Eu sei como é que é, Deus. Deus, muito obrigado por essa instrução que tu me deu para fazer isso agora, mas a partir daqui assumo eu. E você para de ouvir a voz de Deus. Você ouve a voz de Deus para tomar uma decisão, mas depois, durante todo o processo, você não ouve mais a Deus. Porque agora eu já tomei a decisão. Então pensa como nós fazemos. Nós precisamos muitas vezes de Deus quando nós estamos apertados e quando nossa lógica, nós trancamos, na verdade. Você tem dinheiro, você tem recurso, tem inteligência, você tem sabedoria, você tem estudo, você tem conhecimento, você tem força, você pode, você sabe. Amém. E aí você usa, você anda, graças a Deus, Deus tem me abençoado. Quando tranca, você busca a Deus. Mas para Deus, para a lógica de Deus, Ele diz, tudo o que você tem não serve. Você já devia assumir, já do início, que se o Senhor não edificar a casa, todo o trabalho vai ser em vão. Então, chegar a essa conclusão, quanto mais cedo nós chegarmos à conclusão, eu não sei nada. Eu não sei. O que isso cria? Eu dependo de Deus agir. Somente quando nós olharmos para quem nós somos, nós temos, nós sabemos, nossa experiência, anos de vida eu aprendi, eu li, fiz acontecer. Somente quando você dizer assim, tudo isso é secundário, porque se o Senhor não mover, isso aqui não vai me levar a lugar nenhum. A minha força não me leva a lugar nenhum. Todo o dinheiro que nós temos no banco não leva a lugar nenhum. Todo o conhecimento que você adquiriu até agora não leva a lugar nenhum. Tudo que você... Se o Senhor não mover e der o próximo passo para você, tudo que você fez até agora, você vai dar burro na água. Aí você assim, mas eu busquei a Deus até aqui e fiz tudo, Deus tinha me abençoado. Mas se você não der o próximo passo em Deus, aquilo que você tem, você vai desperdiçar. É uma jornada com Deus. Sem mim... Então, quando Jesus diz assim, sem mim nada podeis fazer, pensa bem nessa frase. Você não pode fazer nada. Mas eu resolvi fazer isso agora, porque eu vou fazer uma mudança, vou fazer assim. Eu disse, sem mim. Então, olha o que acontece. Mas nós fazemos coisas sem Ele, certo? Quando Ele diz, sem mim nada podeis fazer, significa, se você fizer alguma coisa sem mim, toda a minha bênção, o meu favor, não serve para nada. Você fez. Então não é que você fica bloqueado, amém? Que seria um ditador. O ditador diz assim, se você não me buscar, você não sai do lugar. Eu vou grudar os teus pés no chão. Amém? Deus vai dizer assim, eu vou grudar, vou fechar a tua boca, vou colar a tua mão uma na outra e vou te sentar na cadeira e vou botar uma cola. Porque para te aprender que sem mim tu não pode fazer nada. Não, Deus deixa você fazer um monte de coisa. Você faz. Só que não tem efeito se você não for inspirado por Deus e for dirigido por Deus. Como um ditador faria? Como nós faríamos? Você precisa aprender a mover com Deus. Então, mas eu tenho vontade de ir para lá.
assim, se Deus disser assim, não, mas não é a minha vontade, então Ele gruda o teu pé no chão. Só vai soltar o pé do chão quando você estiver na minha vontade. Então, não, Ele te dá o livre-arbítrio. Você compra, vende, faz, decide. Só que o conceito é o seguinte, eu não sei nada. Amém? Eu não tenho nada. O que isso faz acontecer para nós? Que quando você chegar a um ponto da tua vida, tomar decisões sábias na tua vida. Quando você tomar decisões sábias na tua vida e Deus te abençoar até o ponto, se você não continuar ouvindo a voz de Deus depois, tudo que você fez não vale nada. Não vale nada. O que isso faz? Cria uma dependência de nós para cada dia, para cada passo. Você não usa Deus quando te aprove e quando você sente que precisa de Deus. Você depende de Deus para viver. E quando Ele diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra, você depende de Deus para cada passo da tua vida, para cada movimento. Então vamos ler alguns textos, eu creio que vai ajudar a fazer sentido, mas uma das coisas que eu gostaria que você tivesse, você parte do ponto o seguinte, nós estamos no final de 2021, você não faz a mínima ideia do que vai acontecer daqui uma hora, você não sabe. Se você acha que você sabe, eu estou prevendo isso, como eu já sei, eu já domino, eu vou fazer isso, hoje de tarde vou fazer isso, você não sabe, você tem que assumir que você não sabe. Se você assume que você não sabe, o que você faz? Deus, qual é o teu coração? Você vai se forçar a inclinar o teu coração para Deus. Amém? O que isso faz com que você... Olha o que faz. Mas eu tenho dinheiro no banco, então eu posso decidir porque eu tenho. Mas tem gente que não tem. Então o que você faz? Você considera que você não tem. Você tem que viver considerando que você não tem nada no banco. Você tem que viver considerando que você não sabe nada. Você tem que viver considerando que você não é nada. Porque senão, em algum momento da tua vida, você vai achar que você é alguma coisa e vai parar de ouvir a voz de Deus. E o desejo de Deus é que a nuvem te leve para o resto da tua vida. Essa é a razão porque as pessoas aposentam, elas têm níveis. Elas entendem assim, eu só preciso me livrar desse problema, ter uma aposentadoria mais tranquila, eu não preciso mais ir na igreja ouvir a voz de Deus. Eu não preciso mais ler a Bíblia todo dia, eu não preciso mais orar. Por quê? Você tem alvos que você tem. Quando Deus está dizendo, você não consegue viver se você não andar 24 horas sensível à minha voz e aprender a ouvir a minha voz. O desejo de Deus para nós é você alcançar a maturidade. Hebreus diz assim, a pessoa que amadureceu tem as suas faculdades exercitadas para discernir certo e errado, o bem e o mal. Ou seja, todos os dias você desenvolveu uma habilidade de dizer, Deus está dizendo isso aqui é certo, isso aqui é errado. E você sempre vai escolhendo. O que acontece, meus irmãos, se você está sentado aqui, e você está crendo em Deus, você está cheio de dívidas, você está empenhado, não sabe o que você está crendo em Deus para Deus te abençoar, te livrar de dívidas e te dar dinheiro. O que vai acontecer? Quando você tiver dinheiro, você não vai mais na igreja. Porque o teu coração de pedir ajuda de Deus é para pagar a conta. A diferença é, o teu coração de pedir ajuda de Deus é para viver, não tem nada a ver com ter e não ter. Você percebe a importância disso, meus irmãos? Porque nós temos alvos na nossa vida, nós temos objetivos que nós queremos que Deus resolva a nossa vida. Depois que Ele resolve, você perdeu o interesse de procurar Deus. E o que Deus está dizendo, se não interessa o que você tem ou tem, você tem que buscar Deus porque você depende dEle para viver cada dia. A motivação que nos faz buscar Deus não é porque você tem um problema para ser resolvido na tua lógica. O que te deve, buscar Deus, a motivação e o desejo, a pressão é saber o seguinte, tudo que Deus fala é perfeito e se eu seguir a voz dEle, a cada dia a minha vida vai ser mais tranquila, mais fácil, mais próspera e eu vou chegar mais perto de cumprir a razão porque eu nasci. Porque nós temos limites na nossa vida, nós temos desejos, nós temos concupiscências da carne, nós temos coisas onde nós temos desejos, alvos que nós fazemos, e isso é o que acontece no início do ano, se os alvos não foram postos por Deus, são alvos humanos. Amém? Quais são os alvos de Deus para a tua vida? Eu quero isso, eu quero 3 filhos, quero fazer isso, quero ter me aposentar numa casinha assim, quero não ter problema, quero ter saúde, amém. E quero que a minha empresa faça assim, eu quero que o reino de Deus avance, glória a Deus e tudo mais. Sim, mas qual é o plano de Deus para a tua vida? Qual é o plano de Deus para a tua vida?
E você só vai chegar perto, e meus irmãos, lembra, nós só vamos chegar perto de tocar nos planos de Deus se você não parar no meio do caminho e desenvolver o teu coração, dizer assim, eu não busco a Deus para resolver problemas e alvos que eu tenho. Eu busco a Deus porque eu quero explorar o que Ele tem planejado para mim. Eu é que sei que planos eu tenho a ter respeito. Então, se Ele sabe os planos, eu tenho que continuamente negar os meus planos. Eu tenho que dizer assim, Deus, eu faria isso, mas amém, eu não sei. Amém. Pensa bem. Alguém aqui sabe o que vai acontecer no ano de 2022? Então, por que você está planejando no teu trabalho, vou fazer isso, depois vou fazer isso, depois vou fazer aquilo? Você não sabe. Mas Deus sabe. Amém. Deus é o Deus que já foi lá na frente e já voltou. Ele já foi lá em 2022, 2023. Imagina o Deus que nós servimos. Ele sabe, Ele é o Deus eterno. Ele já sabe o que vai acontecer, que dia que Ele vai voltar. Então pensa bem, Ele já sabe que dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja gloriosa. Ele já sabe o que vai acontecer no meio do caminho. Qual é a única maneira de viver? Eu preciso andar com Ele. Amém? Eu preciso receber as instruções dEle. Amém? Faz sentido isso, meus irmãos? Então vamos começar ali. Alguns textos, depois a gente fecha. Mas eu queria que você marcasse isso. Você não sabe nada. A única maneira de você ser próspero nessa terra e tocar nos planos de Deus é você continuamente reconhecer que você não sabe e que Deus sabe. A única razão. Porque no momento que diz eu sei, e mesmo não dá para juntar as duas coisas. Eu sei um pouco e Deus sabe um pouco. Nem um pouquinho, nem um pouquinho. Que bênção, eu ando junto com Deus, porque eu dou umas dicas para Deus do que deve ser feito e Deus dá dica. Eu dou assim, a Deus, acho que é melhor assim, assim, assim. Ele me fala alguma coisa e nós juntos fazemos uma parceria gloriosa. Amém? Eu na terra, Deus no céu, glória a Deus. Não, nós não sabemos nada, Deus sabe tudo. É isso que significa andar pela fé. Você só anda pela voz de Deus. Fé vem por ouvir, você anda pela fé. Sabe o que 2 Coríntios 5, 7 diz assim? Visto que nós não andamos pelo que vemos. Ou seja, todas as coisas que você naturalmente vê não são referência para você tomar a decisão. Político que está sentado no trono, governante, religioso, conta bancária, amém? Experiência de vida. O que você tem, o que você não tem, saúde, o que for. Nada disso conta para tomar a decisão. A única coisa que conta é a voz de Deus. Nós não andamos pelo que nós vemos. Eu não vou tomar a decisão, essa decisão, que Deus está me empurrando para tomar, porque eu não tenho dinheiro. Não, nós não andamos pelo que nós vemos no natural, nós andamos pela voz de Deus. A única maneira, meus irmãos, de nós andarmos pela fé e cumprirmos os propósitos de Deus e explorarmos esse território. Amém? Eu creio que é interessante saber o que é que Deus tem planejado. Nem olhos viram, amém? Nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no teu coração. Você não tem capacidade de conceber o que Deus tem planejado e preparado para aqueles que o amam. Então, o que acontece? Essa jornada de fé e de amor é aquela, Senhor, o que é que tem aí? Amém? O exercício que eu tenho que fazer, eu não sei, eu vou seguir a tua dica. Os meus sensores naturais, a minha experiência de vida, tudo que eu sei, diria que eu não posso fazer isso por causa disso. Mas eu submeto tudo para ti, porque eu posso fazer planos, mas eu espero o teu. Amém. Amém? Então vamos lá, em 2 Reis, capítulo 13. E é interessante, meus irmãos, se você não definir na tua vida assim, eu não sei, Deus sabe, você vai sempre ter aquela ideia, eu sei um pouco. Então, um pouco eu posso seguir a minha própria sabedoria. Não, a gente não sabe. Sem mim nada podeis fazer. O que isso significa sem mim? Sem Ele, eu não posso me mover, eu não sei o que fazer. Amém? Pensa no seguinte, meus irmãos. Olha o ano que tem diante de nós. Você tem que trabalhar, você tem que criar filhos, você tem netos, filhos, dinheiro, decisão. O que é que você está planejando e fazendo? Vamos dizer, em que mundo o teu filho vai nascer ou o teu filho vai viver o ano? Em que mundo ele vai viver?
Amém. Não sei. Os últimos anos têm dado prova para nós que a gente... eu li um comentário bem interessante. Todas as previsões dos economistas, dos experts, furaram. Então, pensa bem. Os experts, os economistas, os políticos, fizeram as previsões desde o início do ano. A inflação vai ser de tanto, o dólar vai ser tanto, a economia vai ser tanto. E aí nós, leigos, vamos montar a nossa vida em cima das previsões. Aí você monta a sua previsão e chega à conclusão que eles disseram assim, erramos. Erramos. E aí ele diz assim, erramos. Mas as previsões para o próximo ano dizem isso. E aí você diz, diz assim, então você monta de novo a sua vida. Por quê? Porque eles são experts. Amém. Não é verdade. Agora todos os economistas são a maior bola de cristal que tem no planeta, é economista. Amém? Economista vai lá e diz assim, não, a economia vai estar tanto, o dólar vai ficar nessa faixa, e daí as economias, você fica olhando assim, o dólar vai terminar o ano a tanto. Amém? O dólar vai terminar o ano a tanto. Amém? Ok? A China vai vencer a guerra comercial, e aí o dólar vai enfraquecer, a importação vai voltar, e aí você diz assim, então o que você faz? Investe nisso. Aí você vai lá e investe nisso. E aí no final do ano, olha, nós queríamos dizer que todas as previsões que nós tivemos, erramos. Previsões políticas, previsões econômicas, previsões religiosas, todas as previsões vão sempre dar com o burro na água e vão acontecer o seguinte, só quem sabe o futuro é Deus. Só Deus. E aqueles a quem Ele revelar. Meu irmão, o futuro, pensa bem, se você conhecesse o futuro, você seria amém. Pensa bem. Pensa bem se você soubesse o futuro. A pessoa vem para você, chega para você e diz assim, pastor, o que vai acontecer comigo no ano tal, assim, 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 o que você sabe? Vai fazer assim, bom, você vai ter isso, no mês tal você vai ser promovido, então segura firme, no mês tal você vai acontecer isso, no mês tanto vai ser isso, naquele vai ser tanto. E você você monta a tua vida. Outra dica, no mês março, no dia 15, a ação de uma empresa que vai ser lançada agora vai multiplicar 50 vezes. Durante 2 semanas, aí você vende lá, e em abril do ano de outro vai ter uma ação que vai subir 16.000%. Eu só li isso porque eu vi que a ação da Crocs deu 16.000% em 10 anos, eu acho, ou 7 anos. 16.000% aumentou. Se eu soubesse. Meu irmão, se você soubesse, pensa bem. Se eu soubesse, pensa nisso, meu irmão, presta atenção. 1 minutinho só, presta atenção. Se você soubesse, você vendia tudo e apostava tudo ali. E você virava milionário. Se você soubesse o que ia acontecer amanhã, você talvez tinha outro coração, você ia estar talvez posicionado diferente. Tem um rei que foi visitar o vovô, velhinho Eliseu, profeta, está doente. Ali, esse texto. Eu vou visitar o vovô Eliseu. 2 Reis 13, versículo 14. Estando Eliseu padecendo da enfermidade que havia de morrer, ele já estava encerrando seus dias. Jeoás, rei de Israel. Meu irmão, é gente de calibre aqui, são reis visitando o profeta da nação. Desceu a visitá-lo e chorou por ele, meu pai, carros de Israel, seus cavaleiros. Então Eliseu, amém. O rei Jeoás desceu para se condoer com o profeta que estava indo embora. Foi para isso que ele foi. Olha, presta atenção, meu irmão. Ele fez um plano, falou para a esposa dele, vou dar uma visitada lá no profeta, ele está morrendo, eu quero me despedir dele antes que ele vá embora. Eu quero, de repente, que ele me abençoe e faça alguma coisa. E me despedir, afinal, ele foi um bom homem, né? Ele ajudou a nação. Então, vamos lá. Ou seja, o que é isso? É alguém fazendo um plano. Prevendo, em função do cenário que te apresenta, o profeta está doente, eu sou o rei, eu tenho que ser educado. Imagina, eu não posso não ir no enterro, né? Não ir visitar no hospital, afinal, ia ficar mal para mim. Então você faz coisas por obrigação,
você prevê coisas, ele está doente, eu devo isso, ele é meu amigo. Olha o que em que base em que você toma a decisão. Quando, aos olhos de Deus, o Espírito Santo de Deus estava movendo ele para perto do profeta, porque tinha uma palavra profética para ser dada para ele ter uma vitória para a nação inteira. E nós estamos vivendo na nossa vida nesse tom, porque nós sabemos, não, eu vou visitar o profeta lá, porque ele precisa de ajuda. Ah, se nós soubéssemos, amém, que a nossa vida tem sentido, cada detalhe da nossa vida, e não existe nada por acaso, Deus nos move para fazer coisas que às vezes são sem sentido, mas Deus tem um propósito, Deus tem um plano em andamento. E aquilo que parece insignificante para nós, uma simples cumprimento de um protocolo, se transforma em algo glorioso, só que esse profeta foi para lá, o rei foi para lá, para se condoer com o profeta. E porque ele estava posicionado para fazer isso, ele não ouviu a voz de Deus. Essa é a nossa dificuldade, meu irmão, porque nós sabemos. Amém. Amém. O que uma visita no hospital vai dar? Amém. Eu já sei como é que é. Amém. Vai ser aquele negócio lá, aquela deprê. Né? Nós vamos para o hospital, vamos encontrar um amigo lá. Quando Deus está ordenando os nossos passos, tudo faz sentido aos olhos de Deus. Todas as coisas cooperam e são sincronizadas por Deus. Essa é a razão, meu irmão, porque não dá para ouvir a voz de Deus uma vez por mês, nem uma vez por semana. Você anda no Espírito. Ele foi visitar. E Eliseu disse para o profeta. Lembra? Ele foi se condoer com o profeta. Estava morrendo. Mas o profeta, e meu irmão, sempre vai acontecer assim, Deus sempre vai tomar a frente. O Espírito de Deus se move, você anda com o Espírito de Deus. Profeta, pai, assim, pega uma flecha. Amém. É uma benção. Amém. A gente se move pela carne, pelas emoções. Coitadinho, eu vim aqui trazer um bolo e uma cuca para o profeta. Coitadinho, e o profeta se levanta, pega uma flecha. Flecha de vitória. Amém, é isso. Olha o que ele diz. Toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Ok. Disse ao rei de Israel, retesa o arco. Ele disse, puxa o arco bem. E ele fez, obediente. E tipo assim, né? Você está ali assim, eu vim aqui só para dar uma cuca para o profeta, olha aqui o mico que eu estou passando agora. Mas ele deve estar doente, né? De repente é o último desejo dele. Vamos fazer para agradar o profeta, né? Eu não vou negar um favor para quem está no leito de morte, né? Amém. Abre a janela, me traz um copo d'água, ok. Aí Eliseu põe a mão. Eliseu estava vendo algo que o rei não estava vendo. Meus irmãos, Deus está sempre vendo algo que nós não estamos vendo. Deus está sempre vendo algo e movendo de quem habita na luz, e nós estamos movendo de quem é limitado na sua visão. Deus sempre se move porque nele há luz, ele é luz. Amém? E ele está sempre usando as oportunidades que, se ele encontrar um coração totalmente dele, ele vai poder, amém, ir movendo a cada instante. Todos os dias são oportunidades para Deus fazer um milagre e mover na nossa vida. Todos os dias. Amém. Eliseu põe as mãos em cima, unge as mãos do rei. E ele diz assim, abre a janela para o oriente, e ele abriu e disse, atira, e ele atirou. E aí, o profeta Eliseu, que estava morrendo, né? Graças a Deus. Meus irmãos, que as minhas últimas palavras sejam palavras proféticas de vida. Amém? Amém. No leito de morte, ele profetizou a vitória de Israel para derrotar todos os inimigos dele. Amém. Amém. É um instrumento na mão de Deus, sempre. Flecha de vitória do Senhor, flecha de vitória contra os sírios. E aí, olha a profecia dele, ele diz assim, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Palavra clara. Amém? Palavra clara. Só o que acontece? Você não estava prestando atenção no culto.
E aí você só ouviu, porque ferirás os ciros. E você esqueceu até os consumir. Você não estava prestando atenção. Você pegou só tópicos. Estava escrito, o profeta diz, até terminar a batalha. Você não estava prestando atenção no culto. Você vive, amém, você quer estar prestando atenção em tudo. Meu irmão, a voz de Deus é suprema na nossa vida. Você quer cada vírgula de Deus. Sabe por quê? Porque ele diz assim, ferirás, olha a palavra profética para você, ferirás os ciros em Afeca até os consumir. O que o rei ouviu? Ferirás os ciros. Ele não ouviu? Ouvintes, atentamente ouvidos. O que acontece? Aí o profeta diz assim, pega flechas e bate no chão. O que ele fez? Ele bateu 3 vezes. E o profeta ficou irado. Amém. Eu entendo a ira de alguns profetas. Porque a gente está falando algo do trono de Deus e as pessoas não estão prestando atenção. Eu entendo isso. Amém. Eu entendo. Muda a vida de uma pessoa. O profeta se incomoda porque ele enxerga o valor da voz de Deus e ele fala algo que, se a pessoa seguir atento, ele vai mudar a vida. Crede no Senhor e estareis seguros, e crede nos seus profetas e prosperareis. Amém. Eu entendo o profeta. Aí diz assim, toma as flechas, versículo 18, e ele as tomou e disse ao rei de Israel, atira contra a terra. E ele feriu 3 vezes e cessou. Olha o que acontece. Então o homem de Deus se indignou muito, amém, não é pouca coisa, ele ficou irado, amém. Ele estava doente, amém. Como o jogo muda, né? Quando o Espírito de Deus se move em mim, amém. Quem é o doente aqui, eu acho que não era nada, ele não... 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás. Então, o que acontece quando nós não prestamos atenção na voz de Deus? O que Deus falou contigo na reunião? Que eu vou ferir os ciros. A tua atitude e as tuas ações vão ser proporcionais àquilo que você ouviu. Mas ele falou até os consumir. Então é o seguinte, a tua reação tem que ser assim, eu vou liquidar com esses caras, vou bater 10 vezes assim, que nós vamos liquidar com esse negócio. Amém. Se nós não estamos dando o peso e o valor correto à voz de Deus, nós estamos perdendo coisas que estão escapando. Amém. Ferirás os sírios, flecha de vitória. Amém. E uma das palavras que eu creio de Deus para nós, tem muitos negócios não terminados na nossa vida, que eu creio que, amém, Deus quer terminar algumas coisas. Tem coisas que a gente começa e fica ali rolando. Deus quer finalizar certas coisas. Amém? Amém? Aquele que começou uma obra, ele vai completar. Nós precisamos conhecer o ômega. A gente conhece o alfa, Deus começa a coisa, mas é o Deus que termina a coisa. Amém? Amém? Nós conhecemos o alfa, o princípio, mas nós precisamos conhecer o ômega. Certas coisas que Deus inicia, certas coisas termina e concluiu a obra. Por quê? Porque nós precisamos a fé de quem ouve até o final, a segunda parte da palavra profética. Amém? Nós estamos muito ocupados, distraídos, glória a Deus, eu ouvi, pega lá um cafezinho, pega uma coisa, Deus falou comigo, glória a Deus. Você inicia algo no Espírito e você vai aperfeiçoando na carne, porque você pega algo de Deus e diz assim, eu vou pegar o que eu tenho de Deus e eu vou usar minha experiência e nós vamos concluir. Não, não termina. Você tem que estar atentamente, pegar tudo o que Deus fala. Amém. Glória a Deus. Aí a esposa do rei diz assim, o que Deus falou contigo? Deus foi lá, não sei o quê, como foi? O profeta morreu? Ele me deu uma palavra profética que nós vamos ferir os sírios. Amém. Amém. Glória a Deus. O que Deus falou com você nessa manhã? Amém. Tem o específico, que é para aqueles que atentamente ouvirem a minha voz. Tem o coração do adorador, que ele adora a Deus. Não, se Deus falou, eu vou ficar ouvindo até o finalzinho, no limite, porque, amém, é o limite que, você percebe, o início é genérico, o fim é específico, e a vitória, a bênção está no finalzinho, que se você não perder, por isso que Deus fala, meu irmão,
Deus reserva as coisas preciosas, os segredos dele para aqueles que, amém, é 100%, você, amém. Faz sentido isso, meus irmãos? Amém. Nós vamos ver agora, na televisão, nos próximos dias, retrospectiva 2021. O que aconteceu? As decisões são sábias quando você vê em retrospectiva. Profeta que profetiza depois do fato é a coisa mais precisa, amém, que existe. Assim diz o Senhor, o ano de 2020, o mundo vai ser assolado por uma pandemia que tem origem na China. Uau! Oh, pastor, como ele sabe? Não, mas já aconteceu, amém. Amém. É ou não é verdade? Então, o que nós fazemos? Se eu soubesse que era para derrubar tudo e que eu precisava bater 10 vezes, eu teria batido, né? É lógico. Mas depois do fato, meu irmão, só quem vai ouvir é quem dizer, eu não sei nada, eu preciso de tudo que sai da boca de Deus. Amém. Quem é que vai ouvir o até os consumir? Eu desafio os irmãos, seja você que diz, Senhor, eu quero ouvir o início, o meio e o fim do que tem a fazer. Amém? O ômega, o alfa e o ômega. Então guarda no coração isso mesmo. Retrospectiva é a capacidade que nós temos, é a percepção que nós temos da natureza de um evento depois que ele já aconteceu. Então, te coloca na seguinte posição agora. É um exercício bem interessante. Quando você lê a Bíblia, e você está na figura... Porque nós vamos dizer que o rei desleixado, né? Não, nós somos assim. Eu sou assim. Essa é a tendência do coração do homem, de fazer assim. Nós vamos analisar... Porque nós analisamos o que está acontecendo com olhos naturais. Então, o que acontece? Uma das coisas interessantes de você ler a Bíblia é ler esse versículo como se você não soubesse o fim dele. Como você reagiria? Um outro exemplo, Paulo e Silas estão na prisão e você não sabe o que vai acontecer, você não sabe o que vai acontecer. Paulo e Silas na prisão, tapa a Bíblia. Você nunca leu a segunda parte. Paulo e Silas na prisão, você só tem essa parte. Aí você está lendo ali, eles foram pregar o evangelho, foram chicoteados, detonados, tarará, 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 tarará. Então, no mais frio da masmorra, no fundo do poço, amarrado com frio, solitário à meia-noite. Para a leitura. Para a leitura. O que você faz? Ah, eu louvaria a Deus, né, pastor? Lógico, imagina o terremoto. Não, você não sabe que ia haver terremoto. Você não sabe que ia ter terremoto no outro dia, porque nós não sabemos o que acontece. E, meus irmãos, esse é o princípio de nós andarmos no Espírito, é você chegar à conclusão, eu não sei o que vai acontecer amanhã. É uma tela preta para você, eu não tenho informação nenhuma. Ah, mas os economistas disseram, o governo, amém, o fulano de tal, isso que eu falei no Chile, que esse rapaz herdou, vai acontecer isso, isso, isso. Eu não sei se vai acontecer isso, isso, isso. Amém. Você não sabe. Eu não sei. A única maneira de você ler intensamente a vida é você assumir que você não sabe. Amém. Por que nós aliviamos certas coisas e dizemos assim, não, eu sei como é que é, eu sei. Mas quantos de nós, de coração, diríamos, eu louvaria a Deus de todo o meu coração e cantaria hinos? Amém? Posso dar mais um exemplo, irmãos? Quantos de vocês questionariam o rei e diziam, pode aquecer mais forte a fornalha? Nós sabemos que eles foram livres. Quantos de vocês fariam isso? Tapa o episódio da fornalha e diz assim, se você não se dobrar diante de Deus, você vai para a fornalha. Como você agiria?
E o ponto que eu quero trazer para os irmãos é depois que o fato aconteceu, a gente sabe. Então, a gente muitas vezes pode estar se enganando que a gente agiria espiritualmente, mas nós provavelmente não agiríamos assim. E o que nós precisamos entender que a única maneira de você agir espiritualmente é dar a chance de dizer assim, eu não sei o que vai acontecer, eu não posso prever. Eu não sei se eu vou entrar na fornalha. Eu vou confiar em Deus. A única maneira de você confiar em Deus é dizer, você não pode assumir que se você não se dobrar, você vai ser queimado. Porque se você assumir que se você se dobrar e vai ser queimado, você vai ter a tendência de se amedrontar e achar uma saída. Eu não sei o que vai acontecer. Nós servimos um grande Deus. Eu não sei. Amém? O único lugar onde você está aberto para Deus entrar em cena é quando você está continuamente dizendo, eu não sei, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti, Deus. No natural, eu tremeria das pernas porque eu acho que eu vou virar um churrasquinho. Mas como eu não sei, eu vou fazer o seguinte, o que Tu queres que eu faça? Tu és meu Deus. Aí o Espírito de Deus se moveu no coração de Paulo e disse, louve a Deus e orem. Não foram eles que tiveram a ideia, eles estavam sensíveis à voz de Deus, eles estavam orando e louvando. E o que aconteceu? Deus sabia do terremoto, eles não sabiam. Nós sabemos hoje porque nós lemos. Amém. Se chama retrospectiva, que bênção. Amém. Você não sabe. Glória a Deus. Próximo texto, Mateus. Faz sentido isso, meus irmãos? Então, assumindo que você não sabe o que vai acontecer, pastor, se eu não sair agora, eu vou perder o avião. Não sei. Não sei. Eu já tive isso, eu já fiz esse teste com Deus. Eu comecei a ficar ansioso em algumas situações. Eu vou perder essa situação, vou perder isso aqui, eu preciso me mover, e eu vou ali. E você para de confiar em Deus. Aí você fica estressado, arma um bolo. Aí quando você chega no lugar, a pessoa está 1 hora atrasada. E eu converso com Deus. Deus, tu sabia disso, né? Aham. Porque ele não me avisou. Eu tentei, estava estressadinho, querendo resolver o problema. Assim, eu já tive essas conversas com Deus. E eu converso com Deus e disse, por que a gente não aprende a confiar em Deus? Eu disse, eu não sei. Amém, você não sabe se a pessoa... Amém, você vai chegar lá, e você vai ficar plantado 2 horas que podia ter curtido melhor a parte dali. Por quê? Porque você acha que sabe tudo. Não, nós dependemos de Deus para tudo. Amém. É ou não é verdade? Mateus. Aí, tantas coisas. Amém. Não, porque eu tenho que fazer esse negócio, se eu não fizer esse negócio é agora. A pessoa vai vender esse negócio para outra pessoa. E aí você descobre que a pessoa estava nervosa em vender para você e você podia ter negociado melhor. É que você ficou tão nervoso, porque você achava que estava tudo planejado, você perdeu um bom negócio. Eu disse assim, relaxa, deixa eu controlar a tua vida. A gente acha que sabe, pessoal. Amém. E eu estou falando isso para mim. É ou não é verdade? Se eu preciso, amém, eu não posso, Deus, eu não posso sentar aos teus pés agora, porque eu vou perder esse negócio. E Deus diz assim, eu vou te dar uma dica aos meus pés, que vai fazer esse negócio. Amém. Eu não sei. O coração do homem faz muitos planos, mas a gente não sabe. Isso significa seguir a nuvem, está sensível à voz de Deus. Nessa história de Mateus 2, eu só queria, nós já citamos bastante a história dos reis magos, ok? Lembra que eles viram a estrela? Versículo 2, os reis magos chegaram até o palácio de Herodes e disseram, onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-la. Então, presta atenção nisso. Eles viram a estrela no Oriente, discerniram que era Deus, que ia guiar para o Messias, ok? Então, eles começaram a jornada deles. Onde é que eles foram parar? A cidade ficou sabendo, eles vêm com aquela toda
aquela comitiva enorme, foram parar no palácio do rei, conversa, vem para cá, vem para lá. Pelo texto, pelos alguns detalhes do texto, eles perderam a estrela. Estão dentro do palácio. A estrela deixou de ser influência para eles. Agora eles estavam analisando os livros. O rei estava dando conselho, eles estavam conversando. Onde é que está escrito nas Escrituras que o Messias devia nascer? Aí eles conversam, os religiosos começam a dizer, Belém. Aí olha o que ele diz. O rei, depois de estar entretido, o rei chama eles e diz assim, versículo 7. Com isso, Herodes chama os magos e diz assim, quando é mesmo que vocês viram essa tal de estrela? E enviando-os a Belém, disse, se informa. Ele diz assim, pesquisa aí, se informa. Amém. Google it. Né? Onde deve estar? Amém. Rei dos judeus, né? Profecia, taraná, deve ser tal lugar. Informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiveres encontrado, o que ele está inferindo aqui? Os magos não sabiam onde ele estava. Eles viram a estrela, mas não sabiam onde ele estava. Eles adorem a ele, mas vem me avisar quando vocês acharem. Depois de ouvirem o rei, versículo 9, partiram. E olha só, meus irmãos. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia. Tem uma tradução de uma Bíblia que diz assim, a estrela que viram no Oriente reapareceu para eles. Quantas vezes, meus irmãos, nós começamos uma jornada inspirados pela voz de Deus e no meio do caminho nós perdemos a estrela e tocamos pela nossa própria conta? Quantas vezes? E o que esse princípio diz? Você depende de Deus para iniciar a jornada, para cada dia, para cada passo, para cada estágio. Sempre é 24 horas. O adorador adora em espírito e em verdade, o dia todo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, com todos os teus dias, com todos os teus minutos, com todos os teus segundos. Adora a Deus sempre. Porque o Espírito de Deus está se movendo sempre. E a nossa tendência é começar no Espírito e se aperfeiçoar por várias razões. Pela distração, pela inexperiência. Ninguém está questionando a motivação, nós estamos aprendendo a ouvir a voz de Deus. Mas o ponto que eu queria destacar é que se você não cuidar, você vai parar no palácio do rei e analisar a vida de novo com os olhos naturais. Você começa no Espírito e tem que ter o coração de estar vigilante o tempo todo para continuar no Espírito. Porque senão você vai perder a estrela. E aí a Bíblia diz, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Meus irmãos, eles se alegraram, as traduções dão espaço para você interpretar que eles se alegraram primeiro com intenso júbilo, porque eles acharam a estrela de novo. Amém. Essa é a razão da alegria deles. Amém. Eles se alegraram com a maneira como estavam sendo guiados, e eles estavam perdidos, e meus irmãos, volta e meia nós estamos perdidos, nós começamos, e a minha palavra para você nesse manhã, é que a estrela vai reaparecer para você e vai reposicionar você de novo, porque você começou de uma maneira e se perdeu no meio do caminho. E a estrela de Deus está disponível para você captar ela de novo e voltar você de novo no caminho que Deus tem para você. Tem uma jornada, uma carreira a correr, meus irmãos, e nós não podemos nos dar o luxo de começar seguindo a estrela e depois seguir, amém, e nos aperfeiçoar na nossa inteligência. Deus, a partir daqui é comigo, porque... Eu é que fiz curso de engenharia, não tu, Deus. Eu sei como é que se constrói. Se você não chega à conclusão que sem mim, nada. Ele faz tudo, ele é expert em finanças, em saúde, criação de filhos, amém, biologia, botânica, amém, virologia, amém, astronomia, astrologia, engenharia civil, mecânica e todas que existirem. Tudo, marketing, amém, vendas, compras, ele é expert na área de música, na área de entretenimento, ele é expert na área de computação, ele sabe tudo.
Ele é o alfa e o ômega, Ele é o nosso Deus, grande Deus. Amém? E você, o adorador, ele inicia olhando, e o que acontece? A sensação que tem é que você se aperfeiçoa na carne, e você murcha, você perde a alegria da salvação, amém? É aquela, sabe o que é a alegria da salvação? É que você encontrou a luz para a tua vida, amém? Eu era cego, e agora eu vejo. Então eles se alegraram com grande e intenso júbilo. E aí ele diz o quê? A estrela para na casinha e eles adoram a Deus. Então a minha terceira palavra para você nessa. Amém? Lembra? A primeira palavra. Define na tua vida que você não sabe nada, você não tem nada, você não pode nada, você não é nada. Sem Ele, essa é a realidade da nossa vida. Amém? Se existe alguma coisa boa para você se gloriar, glorie-se no Senhor, Paulo disse. Amém? Não tem nada. Se você tem alguma coisa, graças a Deus, Ele me deu, mas eu não posso usar essas coisas que eu tenho para tomar decisão na vida. Você não pode usar o conhecimento que você adquiriu na faculdade, na experiência de vida, para decidir na tua vida, porque foi Deus que te deu a oportunidade. Deus é que decide a tua vida. Você não pode pegar e transformar o Criador, a criatura, como mais importante que o Criador. Amém. Ah, mas pastor, hoje eu tenho dinheiro, eu não preciso mais consultar, eu tomo decisões. Não muda nada. É como se você não tivesse nada. Pensa, meus irmãos, a única maneira de alguém prosperar, avançar e seguir nos planos de Deus é sempre, importa o nível de conquista que ele tenha. Eu não tenho nada, eu dependo de Deus. Essa é a única maneira de você seguir avançando. Porque vai chegar momentos na nossa vida que nós vamos... Todo mundo tem um estágio que quer parar. Tá bom, já sacrifiquei, já fiz que chega, agora eu também não preciso mais crer. Não, nós estamos crendo em Deus até o final da nossa jornada. Com aquele coração, sabe qual é o coração? O que é que Deus tem planejado para a minha vida que eu não faço a mínima ideia. Amém? Amém? E qual é a única maneira de você acessar os planos de Deus? Não interessa as dificuldades, o tempo que levar, é o quê? Mantenha um coração que ama a Deus fervendo por Ele, porque você vai estar sempre... Amém. Nada te distrai, amém. Eu não sei nada. Deus vai terminar algumas coisas que Ele começou, amém. Tem muitas coisas abertas na nossa vida, muitas vezes. Amém? Você vai abrindo isso, você vai abrindo aqui. Não, Deus quer completar certas coisas. Creio que nós vamos ver coisas nesse ano que Deus vai terminar certas coisas que Ele começou. Amém? Vai, termina, fecha ciclo e vai adiante. Amém? E a outra palavra que eu quero dizer em cima desse texto, a estrela vai reaparecer em algumas situações. Que você, amém, esses anos que nós estamos, a sensação que eu tenho, que esse ano, os 2 últimos anos que nós vivemos na Terra, bagunçou toda a lógica e os parâmetros da nossa vida. E de alguma maneira nós tateamos tentando achar a linha, e Deus diz assim, a estrela vai reaparecer, aqueles cujos coração estão inclinados, o adorador vai enxergar a estrela, botar você de novo no caminho e dizer assim, segue a tua jornada. 2 Coríntios 5. Vamos tentar ir terminando. Tem alguns textos que eu quero ler. 2 Coríntios 5, 7. Esse é um dos textos chaves para nós movermos nessa terra. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Pensa a profundidade desse texto. Você anda na terra não com base no que você enxerga. E quando a Bíblia está usando esse texto, ele está contrastando você com os teus impulsos naturais, com a tua visão. Imagina, você já viram um morcego voando? Ele enxerga de noite. Amém. Porque ele enxerga de noite? Não, ele não enxerga de noite. Ele tem um outro sistema de se mover. Ele tem, amém, ele bate e volta. Amém. É que nem um submarino. O submarino é o sonar, é o famoso sonar. Que você joga um impulso, uma onda, que bate numa pedra e volta. E por esse vai e volta, ele descobre, ele consegue mapear o tamanho do obstáculo e a distância. Ou seja,
Ele não se move pelo que ele vê. Um submarino não se move pelo que ele vê. Ele se move por sonar. Então imagina você. Imagina você. Lembra o meu título nessa manhã, o que foi? A jornada de um cego. Eu não sei nada, não vi nada, não tenho nada, não posso nada. Eu sou naturalmente um cego. Qual é a base bíblica para isso? Amém. Agora, pois, considerai-vos mortos para os estímulos do pecado, mas vivos para Deus. Você se considera morto para todos os estímulos naturais dessa vida. Você se considera. O que é o pecado? São os estímulos que você recebe que não vieram de Deus. É a tua, ela vai bater na tua carne, nos teus desejos, nos teus planos, no teu ego, na tua eu sei, eu posso, eu tenho, eu consigo. Isso ativa o pecado em nós. Ou seja, os impulsos da nossa carne, eles são estimulados. É que nem você enxerga, você olha para o vizinho e ele tem um carro novo, você quer aquele carro. Por quê? Ele estimulou a cobiça e o ciúme. Por que ele pode e eu não posso? Eu quero aquele carro. Aí você decide porque eu quero aquele carro. Vou mostrar que eu também posso. Aí você vê, é cobiça, ciúmes, a carne toda, a ganância. E você move por esses impulsos. Você olha, você tem medo, por exemplo. Você vê assim, agora o que vai acontecer? Amém. Tem o Omicron. Amém. Pelo menos é só para homem, não é para mulher. É só o Omicron. Amém. A mulher não afeta. Amém. É o Omicron. E todo mundo sabe que esse vírus, ele se mostrou extremamente transmissível, esse tal da variante Omicron, mas ele não é letal. Ele é transmissível, mas não é letal. Ou seja, era uma boa oportunidade para o mundo todo ganhar imunidade, pegar o tal do Omicron. Por quê? Ele não é letal, mas é extremamente transmissível, daria para aproveitar. Mas se tivesse alguém que estudasse ciência, podia ter aproveitado o Omicron. Amém. Por quê? Ele se provou. Quantas mortes pela esse tal de variante deu? Nenhuma. Mas todo mundo pega, ele é rápido de se transmitir. Mas ninguém morre. Ou seja, teria sido possível que é uma solução que Deus deu para a humanidade? Eu não sei. Só que nós somos senhores do saber, nós sabemos tudo. Não, fala tudo. Amém, baixa e vai. Amém. Nós agimos num impulso, nós sempre achamos que nós sabemos. O homem confia na ciência. Amém. Eu achei o máximo, assim, ou seja, o cúmulo da soberba, a vice-presidente americana dizendo no seu discurso de Natal, confie em nós. Ok. Por quê? Tem uma razão por quê. Amém. Então pensa bem, como um submarino se move? O submarino não enxerga mesmo, é escuro embaixo. Amém? É ou não é verdade? É a jornada de um cego, ele naturalmente... Amém? Tem alguns filmes de submarinos sensacionais. Tem um desses, recente aí, que eles tinham que passar num local para acessar uma baía, uma saída, era um negócio minado, cheio de rocha. E o que eles tinham que ver? Só sonar. É como se, olha o que acontece, eles usam esse sistema de sonar, de ondas, para mapear o oceano. Eles sabem ver todo o mapa do oceano, aqui tem uma rocha, aqui tem uma montanha, por sonar. Porque ninguém enxerga o que tem lá embaixo, ninguém sabe o que tem lá embaixo. É escuro. Amém? É bem escuro, meu irmão. Imagina lá embaixo. E eles conseguiram, através dessa maneira de operar, eles mapearam o oceano. Amém? Que inteligentíssimo isso. Só que o que acontece? No momento que você entra num submarino, e meu irmão, no momento que você assume a tua vida cristã, você entra num submarino e considere-se que os teus olhos naturais perderam a eficácia. É isso que se chama se converter. Eu não ando mais pelo que eu vejo, eu ando por esse sistema. É sonar, não, fé.
Esse é o sistema que nós nos movemos, pela fé. O que é? Eu tomo decisões, movo, falo, me manifesto, dou opinião e escolho com base na voz de Deus. Adoração e rendição é que nem sonar, vem de Deus, instrução, graça. Eu ando no Espírito, eu ando pela nuvem, amém? E aí você vai se dar no luxo assim, como é que você sabia que isso ia acontecer, Noé? Porque Deus sabia que ia vir, eu construí a arca, amém? Nós não andamos pelo que nós vemos. É sensacional esse esquema de submarino, meu irmão. O cumprimento ou a realidade desse texto. Considerai-vos mortos para o pecado. O que você tem que dizer? Você entra no submarino, vai numa expedição lá embaixo e você vai dizer assim, você tem que mudar o sistema de navegação. Como você decide? Você não pode mais, você não vai ouvir, nem ver, nem nada. Você vai ter uma nova realidade. Você vai ser guiado por ondas. E aí o que a Bíblia diz lá em Hebreus? O homem espiritual e maduro tem as suas faculdades exercitadas para navegar no escuro. Amém. Esse é o homem espiritual. E meus irmãos, digo e afirmo de novo, nós estamos entrando no mar e está escuro o que tem pela frente. É escuro. Não acha que você sabe. É escuro. A nossa vida toda como cristão é escuro. Mas aqueles que andavam nas trevas, resplandeceu-lhes a luz. Graças a Deus pelo Evangelho. Amém. Graças a Deus pelo Evangelho. Você pode ler depois Eclesiastes 11. Você não sabe se essa semente vai dar, você não sabe o caminho da gravidez, como se forma uma criança no ventre, você não sabe. Esse texto de Eclesiastes 11, de 1 a 6, a grande mensagem é, você não sabe. E aí ele diz assim, exatamente porque você não sabe, e meus irmãos, nós precisamos concluir isso na nossa vida, eu não sei, Deus sabe. Eu não tenho, Deus tem. Eu não posso, Deus pode. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Nada eu posso sozinho. Eu não posso nada. Eu não tenho nada. Eu tenho tudo. Amém? É em Deus. Eu não posso. Eu não tenho. Eu não sei. Eu não consigo. É a grande mudança na lógica do ser humano. É a rendição ao Criador. Isso se chama conversão. Cada vez que alguém se converte, o véu abre e você começa a acessar novos sinais da tua vida. Nós somos guiados pelo divino, meu irmão. Amém? Quando Deus fala para você fazer alguma coisa, quando nós estávamos de férias, eu saí de férias em Pensacola com a minha esposa no ano 2000, 1998, 97, nós saímos de férias. Quando eu saí de férias, eu fui tirar férias, por isso que eu fui lá. Nós fomos tirar férias, mas no meu coração sempre teve um coração de dizer assim, o que Deus está fazendo? Como Deus age. Amém. O amor por Deus sempre vai ser o nosso guia. Amém? O amor a Deus sempre vai ser o guia da nossa vida. E nós estávamos, eu me lembro, naquela noite, na galeria, numa reunião, amém. Como todas as outras, Deus falou comigo. Vende tudo o que tu tem, larga o emprego, larga tua posição na igreja, larga o emprego, fala com a tua família, vende o que tem e vem para cá. É só o passo que eu sabia, eu não sabia o resto. A gente não sabe o que vai acontecer depois. Meus irmãos, se você está esperando ouvir a voz de Deus e Ele dizer detalhadamente, eu quero saber onde essa decisão vai me levar, você não vai ouvir a Deus. Deus vai te dar o primeiro passo. E você anda.
Eu não tinha ideia. Nós não tínhamos ideia. Eu conversei com a minha esposa e disse, está preparado para parar numa tribo, em algum lugar do planeta, e servir a Deus como missionário? Então, preparado para onde Deus nos levar. Está preparado para isso? Então tá. Mas nós não sabíamos. Amém? Você não sabe aonde a tua obediência vai te levar. Você não sabe. A tua função só é obedecer. Por isso que nós fazemos assim, eu não vou obedecer hoje, porque não vai levar a lugar nenhum. Você não sabe. Você não sabe se hoje algo Deus está falando para você vai mudar a tua vida e você não faz a mínima ideia do que você não sabe. Essa é a razão porque você vigia e ora e faz sempre o melhor para Deus de todo o coração. Você não faz a mínima ideia do que vai acontecer amanhã. O que Deus, porque senão não é fé e não é confiança. Eu falei, Deus, eu quero saber tudo o que tu está fazendo, e eu quero ter certeza, e eu vou avaliar quão intenso eu vou, e se eu vou aceitar teu plano, né, Deus? O caminho de fé e a jornada de fé é a jornada que você toma, que você, não importa o que Deus pede de você, o que importa é saber, eu sei que Deus me ama e tem grandes planos para a minha vida, e o melhor é com Ele. Então ele diz assim, eu quero que tu faça isso. Não sei o que. Tá, e Deus, o que vai acontecer depois? Depois a gente conversa. Vai até a casa e visita o profeta. Tá, mas ele está morrendo lá. Não, vai lá. Ele tem uma palavra para você. Né? Imagina a frustração desse rei. Imagina a frustração desse rei. Você vai ter um dos teus inimigos, ele fica apurreando você pelas costas, sabe, toda hora, sabe aquele negócio? Você ganha dele, passa 2 anos, ele volta para te pegar. Sabe como é que é? Você tem um inimigo na tua vida, você vence ele, Deus te dá graça, passa 2 anos, ele volta para te assombrar de novo. O mesmo inimigo, mesmo assunto. Pode ser doença, finanças, crise familiar. Volta, igualzinho. E Deus diz assim, age no Espírito nessa hora, que eu vou dar vitória para ti. Esse inimigo jamais vai te atormentar de novo, para o resto da tua vida. E é isso que Deus quer fazer. Deus quer olhar algumas coisas que nós fizemos, talvez não percebemos completamente o que Deus queria. E Ele vai terminar algumas coisas na nossa vida. Amém? Amém? Esse inimigo jamais vai lidar com ele. Amém? Você não sabe onde essa tua obediência vai te levar. Você não sabe. Essa é a razão, meus irmãos, que eu tento ensinar e ajudar meus filhos. Eu não importa o que você sabe. O que você sabe faz 100% o melhor que você pode para Deus. Eu não sei onde é que vai dar. Amém? Aí sabe o que nós fazemos? Você, profeta, né? Não dá para fazer de novo? Não. Agora você vai ter que esperar um novo movimento. Porque, meus irmãos, em retrospectiva, você não faz nada. Fé é você crer em algo que Deus, quando diz faz assim, Ele é 100% está querendo o melhor para ti e aquilo ali vai te dar grande bênção. Amém? Essa é a confiança que nós temos no nosso Deus. Então, como nós vivemos, meus irmãos? Para mim tentar ir fechando. Para nós tentarmos, amém? O texto de Isaías, eu vou fechar com o texto de Isaías. O povo que andava em trevas, viu grande luz. E aqueles que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz.
te considera naturalmente sem informação. Romanos 6. Romanos 6, versículo 11 diz assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Então, o que é essa palavra? Te considera morto. Se você está dizendo assim, eu estou decidindo que os impulsos naturais que apelam para a minha visão natural, a minha percepção, não vão mover, não vão me fazer tomar decisão. Fiquei com pena de alguém, fiquei chateado com outro, fiquei com ciúme. Toda a nossa carne. O que o diabo faz, meu irmão? O diabo, os demônios, o mundo e o sistema desse mundo faz. Porque Jesus, a Bíblia diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. Então ele está dizendo assim, considera que o mundo, as trevas, o diabo, o sistema vão atiçar a tua carne e o teu pecado para você tomar decisão. Te considera morto para isso. É isso que está dizendo. Eu não tomo decisão com base em notícia, com base em eu sinto, não sinto, estou afim, gostei, não gostei, eu tenho dinheiro no banco, eu não tenho dinheiro no banco, nada do natural. Mas te considera vivo, o Espírito Santo de Deus vivificou você e você está vivo com Deus. Você sintoniza com Deus e só ouve, está sensível à voz de Deus. Isso é uma arte, mas é uma coisa que nós podemos trabalhar, não é? Amém? Isso se chama amadurecer, faculdades exercitadas. Quando o diabo bateu na porta do Éden, ele disse assim, ele atiçou o que no homem? Olha o que a Eva fez. Vendo que a árvore era boa, desejável e agradável e desejável para dar conhecimento, decidiu comer. O que o diabo fez nesse tempo todo? Ele estimulou e atiçou na nossa vida os nossos estímulos naturais. Amém. A carne, as paixões, a natureza humana. 1 João, que nós estamos encerrando, só queria deixar esses textos com vocês. 1 João 2. Versículo 15 diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, e aí ele descreve, a concupiscência, ou as paixões da carne, a concupiscência dos olhos, aquilo que você enxerga no natural. Eu não ando pelo que eu vejo, e a soberba da vida. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências, ou seja, tem um monte de concupiscências e estímulos, mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Gálatas nós ouvimos, andai no Espírito, e jamais satisfareis os estímulos da carne. Então, a ilustração que eu concebi é essa, talvez do sonar, ou do cego mesmo. Em João 9, é interessante o que Jesus fala, é impressionante o que ele diz. Ele diz assim, eu vim trazer juízo na terra. João 9. Como eu disse, eu queria citar esses últimos versículos só, para a gente concluir. Você lembra a história da cura do cego de nascença?
cego de nascença, uma tremenda operação de um milagre de Deus. E ficou essa discussão entre religiosos da época e tudo mais, daqui e dali. Ele é cego mesmo, não era cego mesmo. E olha o que Jesus falou. Ouvindo Jesus, versículo 35, que as pessoas tinham expulsado esse cego porque ele tinha acreditado em Deus, dado glória a Deus, ele perguntou: crês tu no Filho do Homem? Versículo 36, ele respondeu e disse: quem é o Senhor para que eu nele creia? E ele: já tens visto e é o que fala contigo. Olha o trocadilho que Jesus usa. E ele afirmou então: creio no Senhor, e o adorou. E prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim dos que não veem, vejam, e os que veem, não vejam. Sejam cegos. Eu vim, olha o que Jesus veio. A luz do mundo veio para juízo, a fim de que os que não veem, o povo que andava em trevas e que acolheu a luz, agora, o que nós fazemos no Espírito é o que vale. As nossas decisões tomadas em Deus são as que valem. Porque fora isso nós estamos andando em trevas. As decisões inspiradas por Deus, pela voz de Deus, pela fé, é o que vale. Fé agrada a Deus. Esse é o juízo de Deus. O que vale é o que foi construído na nossa vida pelos momentos que nós gastamos aos pés de Cristo. E ele diz assim: a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Ou seja, quem acha que sabe, vai bater com os burros na água. Quem sabe que não sabe e que precisa de Deus, vai navegar por esses mares. Quem acha que sabe, vai dar com os burros na água, porque eles não vão enxergar. Cada vez mais, meus irmãos, trevas estão cobrindo a terra. Amém? Trevas e escuridão cobrem a terra. Cegueira espiritual é o nome que nós damos. Amém? Estão cobrindo a terra. E o Evangelho, e se você acolhe o Evangelho, o que você vai fazer, meu irmão? Você vai poder navegar no fundo do mar. Amém? Imagina você, um submarino que não está equipado com sonar. Tuf! Tuf! Amém? Tuf! Amém? Amém? Governo, amém, decide fazer isso. Puf, essa foi inesperada. Puf, me derrubou 3 anos. Aí você diz: fulano de tal, amém, lei anti não sei o que aparece. Puf, essa me pegou desprevenida. Puf, amém. Plano cruzado congela 50 mil reais. Essa aí, ninguém viu de onde ia vir, né? Não, aqueles que estavam atentos a Deus viram. Essa é a realidade. Quem estiver atento vai ver. Amém. E, meus irmãos, eu estou tentando trazer isso para a prática do nosso dia. E nós estamos vivendo assim. Essa eu não esperava, hein? Aí você... Amém. Filme de submarino é massa, quando eles batem em algum lugar. Luz vermelha, quais são os estragos? Casa de máquina, tapa o furo, a água está entrando. Amém. Nós vivemos assim, é ou não é verdade? Tapando o furo, a água está afundando, o navio está... Ufa, amém, fecha lá. Aí você volta a navegar, é ou não é verdade? Aí você vai assim, tuf, amém. Ah, não, de novo não. É que agora não pegou na frente, pegou atrás. Amém. Amém. É ou não é verdade isso? Isso é a nossa vida. Aí entrou água. Ah, mas essa foi uma batida pequena, entrou menos água, entrou mais água. A gente ficou experiente agora. Não dá para acreditar na mídia. Não dá para acreditar nas pessoas. Nem em Deus, nem na igreja. Eu estou ferido. Aí você, puf. Amém. Amém. Você vai, puf, amém. Amém. Quanto tempo o nosso casco aguenta, meus irmãos?
Quanto tempo o nosso casco? Graças a Deus, porque a cada vez que o nosso casco rompe, Deus tem bênção na nossa vida. Amém? Ele vem e cura, renova, restaura, e Ele nos chama. Vinde a mim, todos estão cansados, sobrecarregados. Amém? Tem vazamento. E meu irmão, tem vazamento nos casamentos, tem vazamentos aqui, tem vazamentos na família, nos filhos, amém? No futuro, na saúde, amém? Na tua paz. Então, tem vazamentos em tudo que é lugar. E os vazamentos só surgem porque nós sabemos e não... Eu sei como é, pastor. Pastor, eu sei como é que é. Ok. Eu entendo. Eu já aprendi. Já sei como é que é. Cada vez que alguém diz, já sei como é que é, não te preocupe, sei como é que é. Não, a gente não sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Eu não sei o que vai acontecer no dia de amanhã. Eu não sei. E meus irmãos, têm me ajudado extremamente. Essa é uma posição de rendição plena, de você dizer assim, eu não sei. Eu não tenho recursos no meu banco o suficiente. Amém, você pode ter amém, bastante dinheiro, mas quanto tempo vai durar? 3 anos? 5 anos? Não importa. Mas eu tenho saúde. Até quando? Amém. Nós não fomos criados para viver sem Deus. Mas com Ele, amém, com Ele. Então por que nós conversamos aqui assim, nesse tom? Porque, meu irmão, isso não é brincadeira, é isso que nós vamos enfrentar ali fora. Não adianta eu aliviar, amém? O que vai acontecer é o seguinte, você vai entrar no teu mercado de trabalho, você tem várias áreas para atuar, leis mudam, governantes mudam. A partir de hoje, todas as igrejas estão fechadas. Por quê? Porque tem um vírus. O que você faz? Então, os últimos 2 anos nos deram um alerta, e eu creio que é Deus chamando Samuel, Samuel. Vai para o teu lugar de descanso que Deus quer falar com vocês. Eu entendo esses 2 anos que aconteceram, é um sinal de alerta. É só um chamado de Deus para nós, para dizer assim, eu sei que planos eu tenho, vocês não sabem. E é como Eli, o velho Eli, dizendo assim, volta para o teu quarto e deita. Quando a voz vier de novo, diz assim, fala, Senhor, o teu servo ouve. E aí Deus dá a instrução. E afetou Samuel de tal maneira que ele não quis falar para ninguém, porque o mundo todo ia mudar, e a lógica daquela família dos filhos de Eli, tudo ia mudar, e o destino de Israel, amém, estava na mão de uma criança, amém, que simplesmente disse, fala, Senhor, você não sabe o que Deus vai falar contigo hoje à noite, teu sonho, você não sabe. Então, onde está o nosso foco? O nosso foco é o seguinte, eis-me aqui, Senhor, cumpre em mim os teus propósitos. Eu encontrei Davi, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. O coração do Davi, de adorador, não é porque ele canta e faz música e toca harpa, e porque ele é guerreiro e derruba gigante, é porque ele vai cumprir a vontade do Senhor. Concupiscência, estímulos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente.